2018, as Comissões de Desenvolvimento Urbano e Direitos Humanos e Minorias realizaram um seminário em São Paulo com as participações do poder público e dos movimentos de moradia. Porque o nosso papel, quanto movimento social, é ressocializar, é preparar o cidadão, né, que chega totalmente arrebentado por um sistema capitalista, né, que o fere em todos os sentidos, e devolver a este Estado um cidadão pleno, conhecedor de direitos, conhecedor de deveres e, acima de tudo, de que o dever não é assistencialista. As comissões também conheceram um pouco da realidade das ocupações na cidade de São Paulo, que possui, junto com 13% das cidades brasileiras, terrenos ou prédios ocupados pelos movimentos de moradia, segundo dados do IBGE. Desde 2010, cerca de 80 famílias ocuparam um imóvel que não vinha cumprindo sua função social há mais de 30 anos. A história dele começou assim. Ele tem um direito à citação. É quando os juízes vão entender por que as famílias estão morando na ocupação. Isso protelou o processo e acabou criando uma estabilidade, entendeu? E isso deu um ganho para a Defensoria Pública entrar com a ação de defesa. Quando a Defensoria Pública entrou com a ação de defesa, ela entrou com uma ação e o Ministério Público acatou a ação e transformou numa ação civil, entendeu? E daí essa ação foi tramitando e depois a prefeitura ela acaba sendo condenada a atender as famílias que aqui moram nessa ocupação e foi tramitado e foi julgado. Para isso também teve um estudo, entendeu? Desse retrofit, como seria feito esse prédio. Falando assim, ó, como que seria a possibilidade da reforma desse prédio. Esse estudo foi levado para a prefeitura, junto com a coordenação do movimento. A prefeitura encaminhou para a Caixa. A Caixa, com esse estudo, a Caixa veio aqui e avaliou o prédio e falou, esse prédio pode ser feito moradia social. O antigo hotel Columbia Palace foi ocupado pelo Movimento Sem Teto pela Reforma Urbana, o MRSTU, ligado à Frente de Luta por Moradia. Lá, as famílias estabeleceram suas relações sociais e puderam construir suas histórias de vida. O problema da moradia é um problema centenário no Brasil. Ele vem desde a libertação dos escravos. Nós temos uma herança pesadíssima que está muito longe de ser resolvida, mas houve um encaminhamento por meio de muitas lutas que chegou na Constituição de 88, que gerou o Estatuto da Cidade, que gerou o Ministério das Cidades, uma série de políticas de um ciclo virtuoso de política urbana, urbanização de favelas, regularização fundiária, produção de moradias com assistência técnica e participação social, boa arquitetura e baixo preço. Nós temos lei que limita a propriedade privada em função de na cidade você ter uma construção que é coletiva e social e econômica, não é? Mas essas leis não são aplicadas. Bom, qual é a minha proposta aqui? Antes de mais nada, fazer uma campanha para que executivos e legislativos municipais, Ministério Público e Judiciário cumpram a legislação urbanística, conheçam, se informem e ponham em ação. Porque não dá para resolver o problema da moradia de forma alguma sem que a gente limite a concentração de propriedades nas cidades, limite a especulação violentíssima. Grande parte das cidades brasileiras, elas são fruto de ocupação irregular de terras, aliás, inclusive dos loteamentos fechados, para não ficar só em quem tem necessidade absoluta, né? Então, grande parte da população brasileira ocupa a terra, inclusive em área de proteção ambiental, mananciais, compulsoriamente. Não tem alternativa. Mais da metade da população urbana brasileira não tem a sua moradia resolvida nem pelo mercado, nem pelas políticas públicas. Eu conheci o movimento de moradia
através de uma amiga que me indicou. Eu não tinha moradia própria e não tinha condições de pagar aluguel. As dificuldades que nós enfrentamos aqui no início, quando nós viemos para esse prédio, foi as dificuldades em acessar água e luz, que de imediato nós tivemos que ficar com vela, fazendo uso de velas e pegando água, carregando de baldes. Outra é a escola para as crianças, porque nós não tínhamos endereço, aí eles não, assim, um endereço que comprovasse, né, um por escrito, para a gente matricular os nossos filhos. Aí nós montamos, já tinha uma organização já interna de uma equipe. As dificuldades que a gente tem encontrado assim, ultimamente são direcionadas ao poder público mesmo, que não está ainda com uma visão totalmente voltada para atender essa questão de demanda de moradia. Eu tenho o movimento de moradia como uma espécie de abre portas para mim, né? Então eu agradeço muito a toda uma coordenação que existe nesse movimento nosso de moradia, né? Que eu sou do MSTRU, vinculado com a FLM. Então eu tenho muito a agradecer tudo que eu conquistei assim, de entendimento, foi através do movimento. Eu fiz a faculdade de letras, eu formei em 2016 e estou muito feliz. Eu consegui assim, concluir uma etapa assim, que era um sonho meu, ter esse ensino superior, e eu consegui. Eu moro aqui há 8 anos, vai fazer 9. O que eu mais gosto de fazer aqui é bagunçar. Então, eu faço capoeira, ensaio, tem um monte de coisa legal pra fazer aqui. Pra quem acha que moradia é uma coisa assim nojenta, que não tem lugar pra morar, que é só bagunça, essas coisas, vê na internet pra ver esse lugar aqui. E é só isso que eu falo, porque todos os moços que falam que morar nessa ocupação é ruim, vem ver de perto. Eu não me imagino morando mais fora daqui. É por isso que eu tenho essa garra para lutar, para batalhar, para a gente ficar aqui. Por quê? Aqui eu tenho a saúde, né? Eu tenho a agente de saúde que vem na minha casa. Eu tenho um médico da família uma vez por mês, que vem no prédio também atender um todo, né? Por isso que eu brigo também, que eu luto para defender a Antônia, que é a nossa coordenadora. Eu digo que a Antônia não é uma coordenadora, ela é uma mãe. Aí eu vejo esse pessoal dando entrevista aí, caluniando a vida dela, dizendo que ela é uma mão de ferro, que ela tira pessoas na calada da noite, que tenha criança, que não tenha. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade, isso não é a realidade nossa. É necessário que o poder público, não apenas municipal, mas o estadual e o federal, precisam se entrosar com as casas legislativas e, sobretudo, com os movimentos sociais e de moradia para ouvir os seus clamores, as suas necessidades e que haja também da parte, seja do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário, um melhor reconhecimento de que a propriedade, conforme está na nossa Constituição, precisa ser utilizada com finalidade social. A crise econômica ela é vivida na cidade. As intervenções que foram feitas no início do século XXI e que muito contribuíram para que recursos públicos de grande monta viessem a ser investidos nas cidades, na moradia, na mobilidade, geraram, por outro lado, mais problemas. Então é necessário
que esses movimentos que têm protagonismo, que são movimentos que têm legitimidade, que eles possam, de uma forma democrática, contribuir para a solução dos seus problemas. O grande erro da mídia, quando ela usa essa palavra, foi tipo assim, quando ela traz a palavra de sem-teto e ela não traz quem são os sem-tetos. Se a gente for entender mesmo quem que é sem-teto. Sem-teto é aquela pessoa com uma questão econômica, ela não tem moradia fixa, entendeu? Ou ela mora na rua, ou ela mora em lugar improvisado. São as ocupações dos extremos de São Paulo. A leste, toda extrema é assim. Essas pessoas também são sem-teto, entendeu? Só que quando a mídia colocou sem-teto, ela colocou especificamente quem mora em ocupação, em prédio abandonado. Só que ela também nem ela fala, na verdade, em prédio invadido, né? Ela fala nem em prédio abandonado, né? E que para nós é um prédio abandonado que não cumpre a função social. O número 1225 da Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, já abrigou na década de 70 a sede da Justiça do Trabalho e hoje é o local em que residem cerca de 480 pessoas. O edifício Dandara foi a primeira reforma financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida em entidades, realizada em 2016. O local é exemplo do que poderia ser feito em outros imóveis abandonados, não apenas em São Paulo, mas em diversas cidades brasileiras. O edifício Dandara, ele era um edifício do Ministério do Trabalho. Quando o Ministério do Trabalho foi para Barra Funda, ele ficou abandonado durante 10 anos. A nossa entidade, a ULCM, em 2008, final de 2008, a gente fez uma ocupação aqui para que a gente criasse um fato, para que alguém olhasse para esse prédio, que ele seria viável para moradia. De 2009 até 2014, aí foi feito um projeto, né? E esse projeto foi mandado para o Ministério da Cidade para que fosse transformado em moradia. Então é interessante também deixar claro sobre a luta, né, que a gente teve para chegar até aqui. Foram anos de lutas, de ocupações, da gente fazer protesto em frente à Caixa, precisar ir para Brasília, para o governo liberar a verba para a gente poder estar reformando esse prédio aqui do edifício Dandara. Teve também a época que a gente teve que ficar aqui dormindo, igual ano passado, nessa época de frio, a gente ficou aqui no salão de festa, que chama o mezanino, dormindo no chão. A gente ficava aqui no prédio porque a gente tinha medo, porque tem uns movimentos que eles não são organizados e eles não respeitam a luta dos outros, né? Então, a gente ficava com medo que alguém viesse e ocupasse. Porque quando houve o acidente aqui no edifício aqui do Paz, Newton Paz, não lembro o nome, o pessoal estava discriminando o movimento, achando que todos seriam desorganizados. A gente não, a gente é cadastrado no Ministério das Cidades, então foi importante ela ter falado isso, porque a gente, o nosso movimento é um movimento de luta organizado. Quando esse prédio que pegou fogo caiu, que todos os olhares se voltou, né, para esse prédio, o que a gente percebeu é o seguinte, que tem muitas pessoas, eles acham que nós não temos direito a ficar aqui no centro, que aqui o centro talvez seja que nós, as pessoas de baixa renda, não tem como, não poderia ter esse acesso de morar aqui, entendeu? Então assim, a gente via que tinha muita discriminação. Até quando a gente mudou para cá, a gente foi discriminado, porque as pessoas, eles acham assim, não, por que esse pessoal está aqui nesse lugar? Não. E fica evidente que um dos problemas, o principal problema, é a falta de terra, ou a democratização do acesso à terra e o cumprimento da legislação que existe. E não há uma política de desenvolvimento urbano, uma política de habitação na cidade e que tenha continuidade. Por isso é preciso aumentar a oferta de habitação na cidade e fazer cumprir a legislação que existe. E isso é papel da justiça. Esse edifício ele foi reformado, ele foi entregue para nós em janeiro, né? Oficialmente foi em janeiro para nós. Aí foi constituído o síndico, o subsíndico. Esse prédio, ele passa a ser igual outro prédio, entendeu? Não tem diferença. As pessoas acham que porque aqui é um prédio de movimento de moradia, que tem que ser bagunçado. Não, aqui é tudo oficial, é tudo legal.
E o que mudou, depois que a gente mudou para o edifício Dandara, tudo é mais fácil. O governo ele queria jogar a gente para o extremo da Zona Leste. E onde a gente trabalha, onde a gente estuda, é aqui no centro. Então por que a gente não tem direito de morar no centro? Temos sim. Se todos os brasileiros conhecessem os seus direitos, todos iriam reivindicar e o Brasil seria diferente. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal, tem tantos prédios abandonados aqui no centro que poderia ser moradia, porque o que eles falam é o seguinte: esses prédios não dá para ser moradia, e esse prédio aqui, quem viu esse prédio antes de ser reformado e agora, esse prédio está maravilhoso. O objetivo não é só ocupar por ocupar, é ocupar por busca de dignidade. Todo cidadão tem direito à moradia no artigo 6º da Constituição Federal, mas esse direito ele só vem a partir do momento que o povo passa a fazer a luta. O déficit habitacional hoje é quase 400 mil, os prédios ociosos 1.500, né? Eu acho que daria para comportar todas as famílias que precisam de moradia com financiamento que dê para ela pagar, porque ninguém está pedindo nada de graça, é tudo com as famílias pagando, mas de acordo com o que ela possa pagar. Ela não pode deixar de comer para poder pagar, né? Então nós estamos aqui nessa discussão que foi valiosa. Eu acho que precisa ter mais encontro, mais eventos desse, para a gente botar em prática e botar na pauta do dia a questão da moradia digna para famílias de baixa renda. A gente faz parte da ULCM, né, que é uma entidade que nos ajudou e nos ajuda até agora. Como a gente já mora, tem outras famílias que pretendem também conquistar sua casa, sua moradia, seu apartamento. Então procura um movimento organizado que você consegue sim. E nós lutamos não é para ter só a moradia, mas como ter dignidade, né? Que a moradia, ela dá dignidade ao cidadão, né? Aí ele tem a plena cidadania dele garantida e mesmo o direito da cidade, né? Porque não só a moradia, mas o direito dele morar na cidade também e não só na periferia. Em 2017, dos 5.570 municípios do país, 59,6% tinham alguma ação direcionada à moradia, mas apenas 39,7% tinham um plano municipal de habitação. Então, nós não podemos institucionalizar movimentos. É importante que haja autonomia plena dos movimentos. Hoje, essa é a estrutura que vai quebrar esse aço. E todos nós que estamos em instituições e que temos a clareza do que significa isso, precisamos fazer a defesa da autonomia, né? Da necessidade dos movimentos nessa reorganização das cidades, né? Nós precisamos sair dessa areia movediça que tenta nos tragar e fazer com que o nosso país não avance. Nós precisamos de assumir essa postura, essa posição. As ocupações, elas na verdade, uma alternativa de vida para a população mais pobre de baixa renda. Vou pegar o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Salvador, que são as maiores capitais, mais populosas, enfim, o próprio Distrito Federal com suas cidades satélites. O que a gente olha hoje que, infelizmente, a pobreza, o desemprego, ele aumentou. E que esses grandes centros urbanos, eles têm imóveis, né, sem cumprir função da sociedade, né, da propriedade, enfim, imóveis parados, sem um fim social nenhum. E que, em alguns momentos, né, esses grandes imóveis, a grande maioria, são privadas, elas não são públicas. Nesse sentido, há o conflito judiciário, porque o proprietário dos prédios vão lá e pede a reintegração de posse, e, no mesmo tempo, o poder público ele fica assistindo aquilo, né, dizendo que não pode atuar porque é privado, mas, no mesmo tempo, também o poder público, seja ele municipal, federal, estadual, não tem uma política de produção habitacional de moradia popular. Há um desafio muito grande dos movimentos populares, suas lideranças, de fato implementar, fazer com que os governos implementem uma política de Estado. Ela não pode ser programas, né? Lá em Brasília nós temos um papel importante, que é lutar contra um processo que vem acontecendo, que é os projetos de lei da Casa, que tentam enquadrar esses movimentos de moradia como organização criminosa. Nós precisamos fazer esse enfrentamento.
Nós precisamos ter o entendimento que a sociedade brasileira tem e que esses movimentos de moradia são importantes para a democracia, são importantes pela luta pelo direito à moradia e por uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais humana, mais fraternal. Sob a ótica da Secretaria do Patrimônio da União, uma ferramenta importante para a provisão habitacional de interesse social é localizar onde estão os imóveis, em sua maioria hoje terrenos, para serem colocados para a provisão habitacional de interesse social, usando tanto do município como um parceiro, também dos movimentos sociais que, pelas entidades organizadoras, fazem empreendimentos habitacionais faixa 1 e faixa 2, basicamente, que é o que mais atende a população de baixa renda. Então, esse valor, achando o imóvel da União, principalmente nos grandes centros urbanos, que hoje estão com um valor mais inflacionado, e disponibilizando só esse valor da terra nua, já pode, né, fazer com que diminua consideravelmente o valor de cada unidade habitacional. Então, quando a gente fala de provisão de interesse social para as famílias faixa 1 e faixa 2, ter esse imóvel da União cedido ou doado é de fundamental importância para diminuir o valor e tornar mais acessível para a população de baixa renda. Nós enfrentamos as dificuldades aí fora, nós olhamos um para o outro, para as famílias, e a gente vê que a gente tem possibilidade sim de continuar, se nós conseguirmos nos organizar para deixar um prédio que era inabitável na situação em que ele está hoje. A gente consegue sim, organizando. Então a gente sabe que é através da organização, né, desse coletivo unido que nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo.